Olá, caro aluno, tudo bem? Como vai? Voltando para mais uma etapa do uso do DAX, agora com funções de inteligência de tempo. Aqui comigo, com Grimaldo Oliveira. Quero agradecer por você estar aqui no nosso curso. Eu já tenho alguns cursos lançados nessa linha do DAX, ou o DAX, como queiram falar. E hoje a gente vai ver uma coisa muito legal, muito utilizada, que são as funções de inteligência de tempo. Reservei muitas, a gente vai trabalhar com algumas, mas dessas vão ser as principais nessa área de inteligência do tempo, ok? Se tiver qualquer dúvida, qualquer necessidade, basta escrever para mim. Quem sou eu, né? Para que você me conheça, eu sou Grimaldo Oliveira, eu tenho um mestrado pela Universidade do Estado da Bahia na área de tecnologias aplicadas à educação, ou seja, eu sou formado na área de educação. Eu tenho especialização na área de análise de sistemas e sou bacharel na área de estatística pela UFPA, ou seja, eu trabalho com funções matemáticas, com trabalho estatístico, modelos estatísticos há muitos anos. Eu atuo profissionalmente como consultor da área de Business Intelligence há mais de 15 anos, construindo projetos de DW, trabalhando com Data Mining, Machine Learning, que é a área de mineração de dados, e qualquer outro tipo de ferramenta de tomada de decisão. Hoje eu sou professor de duas universidades aqui na Bahia, a Universidade Católica, que é como se fosse a PUC em outros estados, a Universidade Católica da Bahia, e a Unifax, que é uma das maiores universidades que nós temos aqui no nosso estado. Eu tenho grandes projetos na área de educação à distância no Aprenda Virtual. Aprenda Virtual é onde você tem cursos completos na área D, em diversas áreas ligadas à área de dados. Então você pode dar um pulinho lá para conhecer também o aprendavirtual.com. E eu tenho o meu maior lançamento, assim, se você quer entrar na área de BI, quer se tornar um profissional, quer ser uma pessoa que realmente conheça a BI, não só ferramenta, você não só ferramental, mas conheça profundamente o BI e possa implantar nas empresas como consultor, uma pessoa que entende de dados, eu reafirmo, vá para o BI Pro. BI Pro, nós fizemos, eu juntamente com o professor Diego Elias, um grande apanhado de 3 anos de tudo que você precisa para se tornar um profissional de BI. Dá uma conferida, vá lá no BI Pro. Bem, quais são os objetivos desse nosso curso? Os objetivos é a gente aprender a utilizar o Power BI com essas funções. Não é um curso para aprender a usar o Power BI, não é esse. Eu tenho cursos nessa área, né, no Power BI, você pode já conferir aí. Eu tenho diversos cursos e esses cursos para começar a aprender o Power BI não é exatamente esse curso aqui. Esse curso aqui é para pessoas que já conhecem, que já têm o entendimento. Então aprender a utilizar o Power BI com essas funções DAX, que são as funções de inteligência de tempo. E aprender isso passo a passo, com as videoaulas aqui comigo, ou seja, você vai aprender vendo, verificando como é que eu construo e vai tentar replicar aí no seu trabalho, em sua casa. Eu sempre gravo o arquivo do Power BI como teste, para que você veja, ou seja, como foi que eu fiz. O arquivo está aí, você pode baixar do site. Mas tente fazer, tente mesmo, veja como é que eu fiz e tente replicar aí no seu dia a dia. Executar tudo que você viu aqui comigo e se tiver qualquer dúvida, você me escreva, não hesite, me escreva. Com certeza eu vou lhe responder de forma rápida. Eu acho que você já sabe, o Power BI ele é um programa da Microsoft e ele foi criado para você construir gráficos, cenários, análises, trabalhando diretamente com dados. Então aqui são alguns exemplos do que você pode construir com o Power BI, né? Construir esses dashboards, que são a conjunção desses gráficos em um painel, e aí você vai ter que usar muitas funções de DAX, que são as funções que realmente dão vida ao produto. Então vai ser importante que você aprenda a trabalhar com DAX e por isso que você está aqui no nosso curso, ok? Quais vão ser essas funções? A gente vai ver em diversas partes, ok? São muitas. Eu realmente nesse curso coloquei várias funções de tempo. A gente vai ver o First Date, que você vai ver que é uma função que num conjunto de dados, onde tem data, é claro, a gente só vai trabalhar com funções de data, ele vai trazer a primeira data desse conjunto. O Last Date, ele vai fazer o inverso do First Date, ele vai trazer a última data do conjunto de dados. Nós vamos ver que tem o Start of Month,
que você traz a primeira data de cada mês. Então cada mês tem uma primeira data, ele vai trazer essa primeira data. Você vai usar isso de forma conjuntiva, com agregações, né, cálculos de média, ou seja, você quer saber qual é o total de salário de cada início de mês, né, quanto é que cada funcionário ganha. Então você vai poder usar o Start of Month. O End of Month é o contrário do Start of Month. Você vai ver a última data do mês deste conjunto, certo? E o Date Add, que é adicionar datas, ele vai incrementar datas em um conjunto. Ou seja, eu quero obter o resultado de todos os salários dos funcionários daqui a 5 meses. Então eu vou incrementar mais 5 meses de data, ou seja, eu vou somar mais 5 meses para saber qual foi o salário dos funcionários há 5 meses depois. Então eu posso fazer isso com o Date Add, essa função DAX aqui no Power. Ok? A parte 2, a gente vai ver mais algumas funções para trabalhar com dados em conjunto, fazer somatórios em conjunto. Esse Dates Between, ele retorna uma data entre a data início e data fim de um conjunto de dados. Então você vai dizer assim, quero saber a soma de todos os salários empregados entre 1º/3 de 2019 a 5/4 de 2019. Então ele vai fazer esse somatório. Então é o Dates Between. O Parallel Period, ele traz um período, é parecido com o Dates Between, mas vai trazer um período paralelo. Você vai entender melhor lá quando eu estiver lá, porque não adianta explicar, mas ele vai trazer um conjunto de dados paralelo à data que você colocou. Você vai ver o Total MTD, que ele é um acumulado do mês, então ele vai trazer o acumulado de resultados por mês. Então você vai dizer que mês é e ele vai trazer esse acumulado. Total QTD é o acumulado por trimestre. E o total YTD, que é Y de year, ele vai trazer o acumulado do resultado por ano. Então separado isso por ano. É bem interessante, bem legal. A gente vai ver numa terceira parte outras funções de inteligência de tempo. O Dates QTD, que é o acumulado de resultados até o último dia do trimestre. Note que você tem entre as datas e o acumulado do mês, o acumulado do trimestre, o acumulado do ano. Aqui é até o último dia do trimestre. Você vai dizer qual é esse trimestre. Ele vai calcular da primeira data até o último dia. O Dates YTD é em relação ao ano, então é acumulado de resultado até o último dia do ano. E o Next Quarter, ele vai retornar o resultado baseado no trimestre posterior à data que você falar. Então se você tem, eu quero saber o acumulado de todos os salários do trimestre posterior à data que você escreveu. Eu estou no primeiro trimestre de 2019, ele vai trazer do segundo trimestre. Então isso são funções que você utiliza a depender da sua análise. E muitas vezes surge essa necessidade de você trabalhar com tempo variado. Então isso é muito comum. Então essas funções são criadas para isso, para facilitar. O Next Year vai retornar o resultado baseado no ano posterior ao primeiro ano que você colocar. Você botou 2018. Então você bota o Next Year, ele vai trazer o resultado de 2019. Então para você fazer um comparativo entre anos. Então eu quero saber qual foi o total de salário de 2018 e 2019. Pronto, você vai usar o Next Year, ele vai trazer a soma de todo mundo em 2019. Então se você usar um agregador, você vai comparar isso. É muito legal, muito interessante. O Dates MTD é o acumulado de resultado do último dia do mês. Eu coloquei aqui separado um pouco. A gente já tinha visto o Dates para ano também, né? Mas aqui você vai ver o acumulado para o último dia do mês. Nós vamos ver as últimas funções, ou seja, a parte 4 dessas principais funções. A gente vai ver mais 5 outras funções. O Next Day vai retornar resultados baseados no dia posterior à data que você digitar. Então, se digitou uma data específica, ele vai trazer o resultado em relação ao outro dia, o Next Day. Next Month em relação ao mês, ou seja, vai trazer um resultado baseado em relação ao mês posterior. O Previous Day é igual ao Next Day. O Previous Month é igual ao Next Month. E o Previous YTD, que é em relação ao ano, é igual ao Next YTD. Ok? Então a gente vai trabalhar com essas funções, vai ser muito legal. Claro que você pode ter dúvidas, né? Você vai ver muita coisa aqui nesse curso em relação a essas funções de tempo, mas fique tranquilo. Veja a videoaula. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Não se preocupe com isso. Aí você vai achar no meu perfil diversos cursos na área de BI, diversos cursos na área de dados. Então, você tem um resumo BI que faz um resumo geral. Eu estou junto com o professor Juraci. É muito legal, ele tem um resumo para que você trabalhe além de 50 questões na área de BI.
Você vai ver as etapas para o BI perfeito, que eu fiz com o Diego Elias. É muito interessante, lá tem um livro, BI como deve ser. Indico a você ler o livro da gente, porque é um dos livros mais vendidos na área. É um livro bem ilustrativo, você aprende mesmo a trabalhar e construir projetos de BI. Tem uma coisa de cabeceira para consultar numa dúvida de um projeto. Você vai ver a parte de ETL, onde você tem a parte de modelagem para DW e o Talend, que eu tenho aí um curso de Talend completo para você construir um projeto de DW, completo mesmo. Você vai ver a parte de integração, eu criei algumas aulas com integração dentro do Talend, que é uma das ferramentas mais utilizadas no planeta para essa área de dados. Você vai ver a parte de banco de dados, que sem você saber SQL, PLSQL no caso do Oracle, mas SQL no caso de qualquer banco, você não vai adiante. Então você tem que conhecer banco de dados, tem que aprender a trabalhar com isso. Então esse roadmap de cursos está lá, tem muito mais. Dá uma olhada no meu perfil, você vai encontrar uma série de cursos, ok? Então a gente vai começar na próxima aula já com as primeiras tratativas de trabalhar com a parte de DAX, Papai Inteligência de Tempo. Espero você!